Posso solicitar abertura de processo de primeira habilitação tendo multa vinculada ao meu veículo? Posso solicitar abertura de processo de adição ou troca de categoria tendo multa no meu prontuário? Existe multa aplicada no CPF do condutor? O que acontecerá se eu levar uma multa durante o processo de primeira habilitação? E quais são as infrações que eu não poderei cometer no período da provisória, da permissão para dirigir? Essas são as principais dúvidas mais comuns entre os alunos na autoescola. E se você não sabe a resposta para uma dessas perguntas, eu sou o professor Mauro Salles. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir já já. Não saia daí! Bom, meus amigos, para que você possa iniciar processo de primeira habilitação, você precisa preencher alguns requisitos, que é ser penalmente imputável, que por idade na nossa legislação é maior de 18, saber ler e escrever, possuir identidade CPF. Após a abertura do processo, você passará por algumas etapas, a realização de alguns exames, aptidão física e mental, psicológico, teórico-técnico e o exame prático de direção veicular. Sendo aprovados nesses exames, você receberá a sua PPD, permissão para dirigir, mais conhecida como provisória. Então, em regra, para que você consiga solicitar abertura de processo de primeira habilitação, é só preencher os requisitos e ser aprovado nos exames. Multa vinculada ao veículo não impede o candidato de solicitar abertura de processo de primeira habilitação. Essa regra também é válida para o caso de adição ou inclusão de categoria. Aquele condutor que quiser adicionar ou incluir uma categoria, por exemplo, ele tem B e quer incluir A, que é moto, ou ele tem A, que é moto, quer incluir B, que é carro. Se ele tiver multa no prontuário dele, também não impedirá de solicitar a abertura do processo de adição. Agora, muita atenção, na adição, assim como na primeira habilitação, não tem problema, a multa não impede a abertura de processo. Agora, na troca de categoria, sim, existe problema. Caso o condutor queira trocar da categoria B para C, ele não pode ter infrações graves, gravíssimas ou ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Isso está expresso no artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, se ele quiser trocar da B para D, ou da C para D, ou da C para E, ele não pode ter mais de uma infração gravíssima no prontuário nos últimos 12 meses. Isso você encontrará no artigo 145 do CTB. O artigo 257 fala da responsabilidade das penalidades. As penalidades serão impostas aos condutores, aos proprietários, aos transportadores e aos embarcadores. Estudaremos as mais comuns, que são dos proprietários e dos condutores. Quais são as penalidades mais comuns relacionadas ao proprietário? Regularização de documentação de veículo, licenciamento do veículo, veículo em mau estado de conservação, faltando algum equipamento obrigatório, e as de responsabilidade do condutor, por exemplo, os atos praticados na direção do veículo. Aquele condutor que avança o sinal vermelho do semáforo, que trafega acima do limite de velocidade, que trafega no acostamento, na calçada. Esse tipo de infração é de responsabilidade do condutor. No parágrafo 3º do artigo 282 do CTB, nós aprendemos que a responsabilidade do pagamento da penalidade será sempre do proprietário do veículo. Isso mesmo. Então, partindo desse princípio, não existe multa aplicada no CPF do condutor, por exemplo. O que será atribuído ao condutor serão os pontos e não a responsabilidade do pagamento da penalidade, pois não existe multa de trânsito
aplicada no CPF. E o artigo 282, no seu parágrafo 3º, diz que a responsabilidade do pagamento da penalidade será sempre do proprietário do veículo. A multa fica vinculada ao veículo e o proprietário terá que pagá-la para regularizar, para poder licenciar esse veículo. Aquele candidato que for multado durante o processo de habilitação, o problema é quando esse candidato ele recebe uma multa no período das aulas práticas, que é o período que ele recebe a LADV, que é a licença para aprendizagem de direção veicular. Então a LADV é um documento de porte obrigatório para o aluno candidato conduzir o veículo da autoescola ao lado do instrutor credenciado pelo Detran. E a LADV só será válida quando for apresentada junto a um documento de identificação civil, com foto, por exemplo, identidade. E o candidato que for flagrado sem possuir a LADV, ele terá esse documento suspenso por 6 meses. Para você, meu amigo aluno, candidato, que está cursando as aulas práticas aí na autoescola, muito cuidado, porque você só pode dirigir o veículo da autoescola ao lado do instrutor credenciado e você precisa portar a sua documentação e a LADV. Caso você seja flagrado dirigindo qualquer veículo que não seja da autoescola, não estando ao lado do instrutor credenciado, não estiver portando a LADV, você correrá o risco de ter a sua LADV suspensa por 6 meses e ainda estará cometendo uma infração do artigo 162, inciso 1, como já mencionei anteriormente. Quais as infrações o condutor não pode cometer durante o período da permissão para dirigir, mais conhecida como provisória, PPD? Ele não pode cometer infrações graves, gravíssimas e nem ser reincidente em infrações médias. No período de 12 meses, no período da permissão, nesse período probatório, você não pode cometer essas infrações sob risco de ter a sua PPD, a sua permissão cancelada, isso mesmo. Ter a sua permissão cancelada, e para você conseguir outra permissão, você vai ter que refazer todo o processo de primeira habilitação, passar por todos aqueles exames novamente. Então, muito cuidado aí no período da permissão para dirigir, da provisória, para que você não cometa infrações de natureza grave, gravíssima, nem seja reincidente em infrações médias. Se esse vídeo foi útil para você, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe suas dúvidas ou suas críticas aí nos comentários, me siga lá no Instagram, @mstrânsito. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo do canal.